O seguinte artigo de Jeffrey Sachs foi publicado no Common Dreams. Sachs é o presidente da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU e atuou como conselheiro especial dos secretários-gerais da ONU Kofi Annan, Ban Ki-moon e Antônio Guterres. Como resultado de sua beligerância e intransigência, Israel está agora quase completamente ostracizado pela comunidade internacional e também enfrenta graves ameaças econômicas e militares à medida que a guerra regional se expande. Israel rejeita a solução de 2 estados porque afirma que um estado soberano da Palestina colocaria em risco a segurança nacional de Israel de forma profunda. Na verdade, é a falta de uma solução de 2 estados que coloca Israel em perigo. A ocupação ilegal de terras palestinas por Israel, seu regime de apartheid contínuo sobre milhões de palestinos e sua violência extrema para defender esse regime colocam a sobrevivência de Israel em risco, à medida que Israel enfrenta ameaças graves de isolamento diplomático global e a guerra em andamento, incluindo os enormes custos econômicos, sociais e financeiros da guerra. Existem 3 razões básicas para a oposição de Israel à solução de 2 estados, refletindo uma variedade de ideologias e interesses na sociedade israelense. A primeira e mais comum é a alegação de Israel de que os palestinos e o mundo árabe não podem viver ao seu lado e apenas desejam destruí-lo. A segunda é a crença entre a população religiosa nacionalista de Israel, que está crescendo rapidamente, de que Deus prometeu aos judeus toda a terra do Eufrates ao Mediterrâneo, incluindo toda a Palestina. Recentemente escrevemos sobre essa ideologia, destacando que ela está aproximadamente 2.600 anos fora de sintonia com as realidades de hoje. O terceiro é o ganho material direto. Com sua ocupação contínua, Israel visa lucrar com o controle sobre os recursos de água doce da região, zonas costeiras, depósitos de gás natural offshore, destinos turísticos e terras para assentamentos. Esses vários motivos estão misturados na contínua intransigência de Israel. No entanto, tomados individualmente ou como um conjunto, eles não justificam a oposição de Israel à solução de 2 estados, certamente não do ponto de vista do direito e da justiça internacionais, e nem mesmo em relação à própria segurança ou interesses econômicos restritos de Israel. Considere a alegação de Israel sobre segurança nacional, como foi recentemente repetido pelo PM Benjamin Netanyahu nas Nações Unidas em 27 de setembro. Netanyahu acusou a autoridade palestina, e especificamente o presidente Mahmoud Abbas, de travar uma guerra diplomática incessante contra o direito de Israel de existir e contra o direito de Israel de se defender. Após o discurso de Netanyahu, Ayman Safadi, ministro das Relações Exteriores da Jordânia, ao lado do primeiro-ministro palestino Mohammad Mustafa, respondeu a Netanyahu em uma coletiva de imprensa. Todos nós, no mundo árabe aqui, queremos uma paz na qual Israel viva em paz e segurança, aceito e normalizado com todos os países árabes no contexto de acabar com a ocupação, retirando-se do território árabe, permitindo o surgimento de um Estado palestino independente e soberano nas linhas de 4 de junho de 1967, com Jerusalém Oriental como sua capital. O ministro Safadi estava falando em nome dos 57 membros do Comitê Árabe Muçulmano, que estão todos dispostos a garantir a segurança de Israel no contexto de uma solução de 2 estados. O ministro Safadi, ao lado do primeiro-ministro palestino, articulou a proposta de paz da região, uma alternativa às guerras intermináveis de Netanyahu. No início deste ano, a Declaração do Bahrein, em maio de 2024, da 33ª Sessão Regular do Conselho da Liga dos Estados Árabes, em nome dos 22 Estados-membros, reiterou: conclamamos a comunidade internacional a assumir suas responsabilidades para dar seguimento aos esforços de avanço do processo de paz, a fim de alcançar uma paz justa e abrangente, baseada na solução de 2 estados, que incorpore um Estado palestino independente, com Jerusalém Oriental como sua capital, nas linhas de 4 de junho de 1967, capaz de viver em segurança e paz ao lado de Israel, de acordo com as resoluções da legitimidade internacional e referências estabelecidas, incluindo a Iniciativa de Paz Árabe. As muitas declarações árabes e islâmicas pela paz, incluindo as da Organização de Cooperação Islâmica, OIC,
das quais o Irã é um signatário recorrente, remontam à Iniciativa de Paz Árabe de Beirute de 2002, onde os países árabes propuseram pela primeira vez a disposição da região em estabelecer relações com Israel no contexto da solução de dois estados. A iniciativa declarou que a paz se baseia na retirada de Israel dos territórios ocupados palestinos, sírios e libaneses. Israel afirma que mesmo que os estados árabes e o Irã queiram paz, o Hamas não quer e, portanto, ameaça Israel. Há dois pontos cruciais aqui. Primeiro, o Hamas aceitou a solução de dois estados, já há 7 anos, em sua carta de 2017. Hamas considera o estabelecimento de um Estado palestino totalmente soberano e independente, com Jerusalém como sua capital, ao longo das linhas de 4 de junho de 1967, com o retorno dos refugiados e deslocados para suas casas de onde foram expulsos, como uma fórmula de consenso nacional. Este ano, novamente, o Hamas propôs desarmar em troca do reconhecimento do Estado palestino nas fronteiras de 1967. Israel, por sua vez, assassinou o chefe político do Hamas e negociador de cessar-fogo, Ismail Haniyeh. Em segundo lugar, o Hamas está longe de ser um ator independente. O Hamas depende de fundos e armas do exterior, notadamente do Irã. A implementação da solução de dois estados sob os auspícios do Conselho de Segurança da ONU incluiria o desarmamento de atores não estatais e arranjos de segurança mútuos para Israel e Palestina, em conformidade com o direito internacional e a recente decisão do CIJ, que o Irã votou a favor na Assembleia Geral da ONU. O indício de que o Hamas é uma desculpa e não uma causa profunda da intransigência de Israel é que Netanyahu, taticamente, embora silenciosamente, apoiou o Hamas ao longo dos anos em uma estratégia de dividir para conquistar. A artimanha de Netanyahu tem sido impedir a unidade das diferentes facções políticas palestinas para evitar que a autoridade palestina desenvolva um plano nacional para formar um Estado palestino. O objetivo central da política de Netanyahu por décadas tem sido impedir o surgimento de um Estado palestino, usando qualquer argumento disponível. Israel e seus apoiadores frequentemente afirmam que o fracasso em Camp David em 2000 prova que os palestinos rejeitam a solução de dois estados. Essa afirmação também não é correta. Como documentado por muitos, incluindo Clayton E. Swisher em seu relato meticuloso em The Truth About Camp David, The Untold Story About the Collapse of the Middle East Peace Process, as negociações de Camp David em 2000 fracassaram devido à abordagem de última hora de Bill Clinton para fazer acordos, combinada com a covardia política do então primeiro-ministro israelense Ehud Barak em não honrar as obrigações israelenses sob o Acordo de Oslo. Quando o tempo se esgotou em Camp David, Clinton foi um mediador desonesto, assim como os negociadores americanos abertamente pró-Israel, que se recusaram a reconhecer a reivindicação legal da Palestina às fronteiras de 4 de junho de 1967 e tergiversaram sobre o direito da Palestina à sua capital em Jerusalém Oriental. A oferta final, abruptamente empurrada pelos israelenses e seus apoiadores americanos sobre os palestinos, não garantiu os direitos básicos palestinos. Nem os palestinos tiveram tempo para deliberar e responder com propostas alternativas. Os palestinos foram então falsamente culpados pelos americanos e israelenses pelo fracasso das negociações. Israel persiste com sua intransigência porque acredita que tem o apoio incondicional dos Estados Unidos. Através de décadas de grandes contribuições de campanha e lobby assíduo, o lobby israelense nos Estados Unidos não só controla votos no Congresso, mas também colocou arquicionistas em posições de destaque em todas as administrações. No entanto, devido à brutalidade de Israel na Palestina e no Líbano, o lobby israelense perdeu a capacidade de encontrar a narrativa e os votos na sociedade mainstream. Trump, Biden e Netanyahu acreditavam que Israel poderia ter tudo. Um grande Israel e paz com os Estados Árabes, enquanto bloqueavam o Estado palestino, através de um processo de normalização mediado pelos Estados Unidos. Os Acordos de Abraão, que estabeleceram relações diplomáticas de Israel com Bahrein e os Emirados Árabes Unidos, deveriam ser o modelo para normalizar as relações entre Israel e o Reino da Arábia Saudita. Essa abordagem sempre foi cínica, pois visava bloquear um Estado palestino, mas agora é certamente ilusória.
O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita deixou claro em seu artigo de opinião no Financial Times, em 2 de outubro, que a solução de 2 estados é o único caminho para a paz e normalização. Uma solução de 2 estados não é apenas um ideal, é o único caminho viável para garantir a segurança a longo prazo da Palestina, de Israel e da região. Ciclos de escalada descontrolados são os blocos de construção de uma guerra mais ampla. No Líbano, estamos testemunhando isso em primeira mão. A paz não pode ser construída sobre uma base de ocupação e ressentimento. A very suwissimolsa para Israel, when eu ist the wengsimol that past methnes Palestine. A contínua oposição intransigente de Israel à solução de 2 estados, recentemente reiterada por um voto do Knesset, tornou-se o maior perigo para a própria segurança de Israel. Israel agora está quase completamente isolado pela comunidade internacional e também enfrenta graves ameaças econômicas e militares à medida que a guerra regional se expande. Como apenas um indicador do desarranjo econômico emergente, a classificação de crédito de Israel já está despencando, e é provável que Israel perca sua classificação de crédito de grau de investimento muito em breve, com consequências econômicas graves a longo prazo. Tampouco a busca violenta de Israel por sua visão extremista serve à segurança ou aos interesses dos Estados Unidos, e o povo americano se opõe ao extremismo de Israel. É provável que o lobby de Israel perca seu controle. Tanto o público americano quanto o Estado profundo dos Estados Unidos são muito propensos a retirar seu apoio acrítico e incondicional a Israel. Os elementos práticos da paz estão ao nosso alcance, como detalhamos recentemente. Os Estados Unidos podem salvar a região de uma conflagração iminente e o mundo de uma possível guerra global entre grandes potências. Os Estados Unidos deveriam retirar seu veto à adesão da Palestina na ONU e apoiar a implementação da solução de 2 estados sob os auspícios do Conselho de Segurança da ONU, com a aplicação da segurança mútua para Israel e Palestina, com base na justiça e no direito internacional.